Olá, de volta com o artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Tá? O objetivo agora, então, é analisar a competência privativa da Assembleia Legislativa. Então vejam só, gente, quando eu falo da competência privativa da Assembleia, a enumeração feita pelo artigo 62 é uma enumeração taxativa. Então, por conta disso, em regra, o concurso público ele tende a focar mais no artigo 62 do que no artigo 61. Lembrem-se que na maioria das vezes vocês vão encontrar a questão comparativa do 62 com o 61, tá? Mas a base, o foco da questão, na maioria das vezes, é o artigo 62 por conta dessa enumeração taxativa e por conta de nós termos aqui questões recorrentes de concurso, questões importantes aí no âmbito da competência privativa da Assembleia Legislativa, tá? Então vamos lá, gente, ó. Artigo 62. Compete privativamente à Assembleia Legislativa. Inciso 1º, eleger a mesa e constituir as comissões. Óbvio, né? Nós já vimos isso, que isso faz parte da própria organização do Poder Legislativo. Eu tenho a organização da mesa, eu tenho a eleição da mesa, nós temos a organização das comissões, a escolha dos membros, dos deputados estaduais que farão parte das respectivas comissões, tá? Então, é uma questão normal, comum a qualquer Assembleia Legislativa, obviamente isso tinha que estar presente enquanto uma competência privativa da Assembleia, tá? Não precisa marcar não, é uma questão óbvia, é uma questão normal. Outra questão óbvia, tá? É a elaboração do regimento interno. Se eu falo de uma Assembleia Legislativa, toda Assembleia Legislativa tem o seu respectivo regimento interno. Aliás, toda Casa Legislativa tem o seu respectivo regimento interno. Então, lá no Senado, eu tenho o regimento interno do Senado. Na Câmara dos Deputados, o regimento interno da Câmara. Na Câmara Municipal, o regimento interno da respectiva Câmara Municipal. Então, naturalmente, vai ser uma atribuição privativa da Assembleia elaborar o seu regimento interno. Inciso 2º, ó, elaborar o regimento interno, questão óbvia. Outra questão óbvia, que está inclusive dentro do regimento interno, ó. Inciso 3º, dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Qual que é a norma que organiza a respectiva Casa Legislativa, que dispõe a respeito do funcionamento da respectiva Casa Legislativa? O regimento interno. E não só isso, né? A respeito também da respectiva polícia. Quando eu falo aqui da polícia, eu estou falando da polícia legislativa. Nas câmaras municipais, isso não existe, mas nas assembleias legislativas, na Câmara Distrital, né, do Distrito Federal, na Câmara, né, distrital, lá no âmbito do Distrito Federal, e também no Senado e na Câmara dos Deputados, nós temos, tá? Nós temos a Polícia Legislativa. Então, atenção, ó, quando eu falo dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia, polícia aqui é a Polícia Legislativa, tá? Que vai fazer o policiamento, que vai fazer a segurança, né, do Palácio do Congresso Nacional, enfim, do Palácio da Assembleia Legislativa e assim por diante, tá? Inclusive, excelente concurso, tá? Quem tiver de olho aí em concurso para a Assembleia Legislativa, um dos melhores cargos que tem, tá? É o cargo de policial legislativo, tá? Depois vocês procurem saber um pouquinho mais das atribuições do policial legislativo e vocês vão perceber que é uma excelente função em termos aí de serviço público, tá? Então a gente tem aí, ó, essa questão que é uma questão óbvia também, é uma questão natural. O inciso 3º, na prática, ele exemplifica o inciso 2º. Ele está contido, né, vamos dizer assim, dentro do inciso 2º. Inciso 4º, ó, dispor sobre a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e de sua administração indireta, tá? Então, ó, é através de uma resolução da Assembleia, ou seja, através de uma competência privativa da Assembleia, que eu tenho, né, questões relacionadas à criação, transformação ou extinção de cargos da Assembleia Legislativa, emprego e função de seu serviço e também da sua administração indireta, tá certo? Então nós temos aqui uma questão interna, tratada também através de resolução da Assembleia. Pode cair? Só se vocês estiverem estudando para concurso no âmbito do Poder Legislativo, tá? Quem está se preparando para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, enfim, para outros órgãos, não se preocupe aí com essa disposição do inciso 4º, tá? Inciso 5º, aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria, nos termos dessa Constituição, tá? Então vejam só, a própria Assembleia ela tem a competência privativa de aprovar mais orçamento para a própria Assembleia, tá? Então é uma questão em que muitos
questionam, muitos colocam como sendo uma questão inconstitucional, tá? Só que a gente não vai entrar no mérito dessa discussão. Por quê? O concurso não quer saber isso. O concurso quer saber o seguinte, ó: aprovar crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia nos termos da Constituição do Estado é uma competência privativa da Assembleia ou é uma atribuição da Assembleia Legislativa que vai demandar a aprovação de uma lei com a sanção do governador do Estado? Não, é uma competência privativa. Basta uma resolução da Assembleia Legislativa. Lembrem-se que aqui no artigo 62 nós não temos a participação do governador do Estado. Não há que se falar, tá, em sanção do governador do Estado. Nós estamos falando de competências privativas da Assembleia, onde a Assembleia vai tomar essas decisões, vai transmitir essas competências privativas através de resolução da Assembleia Legislativa. E no processo legislativo para aprovação de uma resolução, em momento algum existe a participação do governador do Estado, tá? É só a Assembleia, algo interno da Assembleia, tá? Bem, inciso 6º, podem marcar o inciso 6º. Aqui a gente tem uma probabilidade de questão, ó: resolver sobre prisão e sustar o andamento da ação penal contra o deputado, observado o disposto no artigo 56. Nós já estudamos isso lá no artigo 56, quando eu expliquei para vocês a questão referente à imunidade material dos deputados estaduais, a imunidade formal. E a imunidade formal ela se divide em imunidade formal à prisão e imunidade formal ao processo. Na imunidade formal à prisão, a forma de prender um deputado estadual não é diferente? Deputados estaduais só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, tá? E a partir do momento que é preso, os autos da prisão em flagrante precisam ser remetidos imediatamente para quem? Para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa vai decidir se ele continua ou se ele não continua preso, né? Inclusive por maioria absoluta. Nós já vimos isso lá no artigo 56. E a outra questão que está sendo citada aqui, ó, que é uma questão importante também, não é a competência privativa da Assembleia sustar o andamento da ação no Tribunal de Justiça quando o deputado quando o deputado estadual tiver cometido crime após a diplomação. Então o que eu tenho que lembrar? Se o deputado estadual cometeu um crime após a diplomação, a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta de seus membros, pode decidir pela sustação, pela paralisação do andamento da ação lá no Tribunal de Justiça. É aquela situação que eu comentei com vocês que o Montesquieu dá reviravoltas no caixão, porque, na minha opinião, isso é interferência do Poder Legislativo no âmbito do Poder Judiciário, tá? Mas, mais uma vez, não vem ao caso esse tipo de análise, ao caso esse tipo de discussão. O importante em termos de concurso é lembrar o seguinte, ó: é uma competência privativa da Assembleia sustar o andamento da ação no Tribunal de Justiça quando o deputado estadual tiver cometido um crime após a diplomação. Ora, a Assembleia pode fazer isso, está dentre as competências privativas dela, está aqui no artigo 62 e nós já vimos isso lá no artigo 56 da Constituição do Estado, tá? Então atenção, gente, cuidado aí, ó, vale a pena marcar o inciso 6º, tá? Inciso 7º, inciso 8º foram revogados, tá? E aí vem o inciso 9º, tá? Questão muito comum em termos de concurso, tá? E uma regra geral que a gente tem em termos práticos aqui, ó: dar posse ao governador e ao vice-governador do Estado. Peraí, quem que dá posse ao governador e ao vice-governador do Estado? A Assembleia Legislativa. Ah, quem que dá posse ao presidente e ao vice-presidente da República? O Congresso Nacional. Quem que dá posse ao prefeito e ao vice-prefeito? A Câmara Municipal. Então nós estamos falando de uma regra geral, tá? Marquem aí, ó, é uma questão comum em termos de concurso, sempre vai ser competência privativa da respectiva Casa Legislativa, tá? Então, dar posse ao governador do Estado e ao vice-governador do Estado é uma competência privativa da Assembleia Legislativa. Próximo, ó, inciso 10. Conhecer da renúncia do governador e do vice-governador do Estado. É uma questão óbvia. Por que é uma questão óbvia? Se é a Assembleia quem dá posse, quem que vai dar, né, conceder a renúncia, tá? O governador, o vice-governador, eles precisam renunciar perante quem? Perante qual órgão? Ora, perante a Assembleia Legislativa, tá? Quem que deu posse? Não foi a Assembleia? Então, naturalmente, a renúncia tem que ser perante a Assembleia Legislativa, tá? Por isso, né, a disposição aí do inciso 10, tá? Marque o inciso 10, mas como uma decorrência do próprio inciso 9, tá? A pergunta do concurso, na maioria das vezes, é referente
ao inciso 9, tá? Inciso 11. Conceder licença ao governador do estado para interromper o exercício de suas funções. Óbvio também. Quem que dá posse? Quem que concede renúncia? Não é a Assembleia? Então, quem que vai conceder licença ao governador do estado para interromper o exercício de suas funções? Vai ser também a Assembleia Legislativa, tá? Raríssima é a cobrança do inciso 11 em termos de prova, tá? Sinceramente, não precisa nem marcar, tá? Até porque basta ter aquele raciocínio. Quem dá posse, quem concede renúncia é a Assembleia, então, naturalmente, a licença, tá, vai ser concedida também pela Assembleia Legislativa, ok? Agora é o seguinte, ó. Próxima situação, podem marcar 2 asteriscos aqui, ó, no inciso 12, tá? Uma questão extremamente comum, extremamente presente em concursos públicos, ó. Autorizar o governador a ausentar-se do estado e o vice-governador do país quando a ausência exceder a 15 dias. Vou ler de novo, tá? Ó. Autorizar o governador a ausentar-se do estado e o vice-governador do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, o que a gente precisa perceber aqui, ó? Se o governador do estado vai sair do estado de Minas Gerais por mais de 15 dias, tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Agora, e se o vice-governador vai sair? O vice-governador do estado vai sair de Minas Gerais e vai ficar na Bahia por mais de 15 dias. Precisa de autorização da Assembleia Legislativa? Não precisa, tá? A autorização da Assembleia com relação ao vice, é só se o vice for sair do país. Então, o vice-governador do estado vai representar Minas Gerais na Alemanha durante 45 dias. Opa, precisa de autorização da Assembleia Legislativa? Aí precisa, porque ele está saindo do país e por um período superior a 15 dias, tá? Então, ó, muito cuidado, tá? Autorizar o governador a ausentar-se do estado e o vice-governador do país quando a ausência exceder a 15 dias é uma competência privativa da Assembleia Legislativa, ok? Próximo, gente, ó, inciso 13, marquem também, extremamente comum em termos de concurso. E olha só, inciso 13, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o governador e o vice-governador do estado nos crimes de responsabilidade e contra o secretário de estado nos crimes de responsabilidade não conexos com os do governador. Então olha só, vou ler de novo, ó. Autorizar por 2/3, grifem 2/3, tá? A instauração de processo contra o governador e o vice-governador do estado nos crimes de responsabilidade e contra o secretário de estado nos crimes de responsabilidade não conexos, ou seja, for cometido de forma não conjunta, não em conjunto com o governador, tá? Então a gente tem que observar essa situação aqui, tá? Então, ó, falei de crime de responsabilidade cometido pelo governador, pelo vice, a Assembleia Legislativa tem que autorizar a instauração de processo contra o governador e o vice-governador do estado. Falei de crime de responsabilidade do secretário de estado, tá? A Assembleia Legislativa também tem que autorizar, mas se o crime de responsabilidade cometido pelo governador do estado foi de forma não conexa com o governador, tá? Então aí sim eu tenho a atribuição da Assembleia Legislativa. Com relação ao secretário de estado, só quando o crime de responsabilidade for de forma não conexa. Aí a Assembleia Legislativa precisa autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o secretário de estado em razão do crime de responsabilidade que ele cometeu de forma não conexa, tá? Não em conjunto com o governador do estado, ok? Então atenção, cuidado aí com o inciso 13. E naturalmente, o inciso 13 leva à questão do inciso 14. Então não tem jeito, gente, ó. O 12 é importantíssimo, tá? Muito comum em concurso. O 13 e o 14 também. Olha só o inciso 14, ó. Processar e julgar o governador do estado, tá? Ó, processar e julgar o governador e o vice-governador do estado nos crimes de responsabilidade e o secretário de estado nos crimes da mesma natureza, ou seja, responsabilidade, conexos com aqueles. Ó,
processar e julgar o governador e o vice-governador do Estado nos crimes de responsabilidade e o secretário de Estado nos crimes de responsabilidade conexos com aqueles, ou seja, conexos com o governador ou com o vice-governador do Estado. O que a gente precisa perceber aqui, em termos de secretário de Estado, é o seguinte, tá? É um macetinho que já vale até para questões referentes ao Poder Judiciário. Quando eu falo do secretário de Estado, se o secretário de Estado, se ele comete crime comum, tá? O secretário de Estado cometeu crime comum, quem que vai julgar o secretário de Estado no crime comum? É o TJMG, é a Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Então, crime comum cometido pelo secretário de Estado é uma competência do Tribunal de Justiça, tá? E o crime de responsabilidade? Quem que julga o secretário de Estado no crime de responsabilidade? Depende, tá? Por que depende? O seguinte, se o crime de responsabilidade for cometido de forma conexa, tá? De forma conexa com governador ou vice-governador, a competência para fazer o julgamento do crime de responsabilidade é da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá? Então é o seguinte, secretário de Estado cometeu o crime de responsabilidade de forma conexa com o governador ou vice-governador. Quem que julga? A Assembleia Legislativa. E quando ele cometeu o crime de responsabilidade de forma não conexa, tá? Então, ele cometeu o crime de responsabilidade de forma não conexa, tá? Então ele cometeu o crime de responsabilidade entre aspas, tá? Porque no concurso público eles sempre colocam aqui só o secretário de Estado, tá? Entre aspas, sozinho. É claro que não necessariamente foi sozinho, né? Pode ter sido com uma outra autoridade, enfim, mas não foi com o governador ou com o vice, tá? Mas no concurso sempre vem ele sozinho cometendo ali o crime de responsabilidade. Exemplo, o secretário de Educação cometeu o crime de responsabilidade de forma não conexa com o governador ou com o vice-governador do Estado. Então ele cometeu o crime de responsabilidade sozinho, tá? Quem que vai fazer o julgamento? O julgamento do crime de responsabilidade é competência do Tribunal de Justiça, tá? Então percebam, quando que vai ser competência privativa da Assembleia julgar o secretário de Estado no crime de responsabilidade? Quando o crime de responsabilidade for cometido de forma conexa com o governador ou com o vice-governador. E lembre-se do detalhe, né? Que a gente viu aí, no inciso 13. O que a gente tem no inciso 13? No finalzinho do inciso 13, é competência privativa da Assembleia Legislativa autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra, o secretário de Estado nos crimes de responsabilidade não conexos com o do governador. Então é o seguinte, se nesse caso aqui, quando ele vai ser julgado pelo TJMG, quando ele comete o crime de responsabilidade de forma não conexa, sozinho, tá? O que a Assembleia Legislativa tem enquanto competência privativa? Ela vai autorizar por 2/3 a instauração de processo por crime de responsabilidade lá no Tribunal de Justiça, tá? Então cuidado, gente, inciso 13, inciso 14, tá? São questões importantes. Fiquem de olho nesse esquema aqui, É uma questão recorrente, tá? Cuidado com o secretário de Estado, tá? Cuidado com o secretário de Estado. Crime de responsabilidade, conexo com o governador ou com o vice, Assembleia Legislativa. Sozinho, de forma não conexa com o governador ou com o vice-governador, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para quem está fazendo o concurso do TJ, é uma competência da Corte Superior do Tribunal de Justiça, tá? Está lá no regimento interno do Tribunal de Justiça, inclusive. Bem, vamos lá, gente, continuando, o que a gente tem que observar aqui com relação às competências privativas da Assembleia Legislativa ainda, tá? Olha só, inciso 15, é o inciso 15? É o inciso 15, inciso 15. Processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Quem está estudando para o Ministério Público, quem está estudando para a Advocacia Pública, tem que marcar. Então, PGJ, Procurador-Geral de Justiça, cometeu crime de responsabilidade. Quem que julga o PGJ no crime de responsabilidade? Assembleia Legislativa. E aproveitando, quem que julga o Procurador-Geral de Justiça no crime comum? Tribunal de Justiça, Corte Superior do Tribunal de Justiça, tá? Então, Procurador-Geral de Justiça, crime comum? TJ. Crime de responsabilidade? Assembleia Legislativa. E o Advogado-Geral do Estado, o chefe da Advocacia Geral do Estado,
Crime comum, Tribunal de Justiça. Crime de responsabilidade, a Assembleia Legislativa, tá? Então, ó, sobretudo as pessoas que estão estudando para os concursos do Tribunal de Justiça, para os concursos do Ministério Público, para os concursos da Advocacia Pública, tá? Podem marcar aí o inciso 15, importante aí, inclusive no âmbito do Ministério Público, a gente tem essa repetição na própria Lei Complementar número 34, que regulamenta, né, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Então, atenção, cuidado aí com o inciso 15. Inciso 16, ó, aprovar por maioria de seus membros, então maioria absoluta, tá? Aprovar por maioria de seus membros e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral de Justiça antes do término de seu mandato. Então vejam só, aprovar por maioria de seus membros e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral de Justiça antes do término do seu mandato. O Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público Estadual, pode ser destituído da função de PGJ? Pode. E por quem? Por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Marquem aí, ó, o inciso 16, sobretudo aqueles que estão estudando para o concurso do Ministério Público, tá? É uma questão importante, ó, aprovar por maioria de seus membros e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral de Justiça antes do término do seu mandato. Qual que é o mandato do PGJ? 2 anos, né? Inclusive é permitida uma recondução. Então, antes do término do mandato de 2 anos ali, a Assembleia Legislativa, ela tem a prerrogativa de deliberar e por maioria absoluta de seus membros, tá? Promover aí a destituição do PGJ. Aí muita gente vai ler o inciso 17 e fica sem entender. Porque olha só o inciso 17. O 16 é importante, tá? Podem marcar. E o 17 também. Olha só o 17. Destituir na forma da Lei Orgânica do Ministério Público, ou seja, da Lei Complementar número 34, tá? Destituir na forma da Lei Orgânica do Ministério Público, por maioria de seus membros e voto secreto, o Procurador-Geral de Justiça. Peraí, eu não entendi. A Assembleia Legislativa vai destituir o PGJ por maioria absoluta 2 vezes? Não é isso, tá? São procedimentos diferentes. O que eu tenho que observar é o seguinte, ó. No inciso 16, a iniciativa, a vontade de destituir o PGJ é da própria Assembleia. A própria Assembleia Legislativa vai destituir o Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta de seus membros, tá? E no inciso 17, nós temos uma outra situação. A vontade, a motivação da destituição vem de dentro do MP, tá? Então é o próprio Ministério Público que quer a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Inclusive está regulado na Lei Complementar número 34, na lei que organiza aí o Ministério Público no âmbito do Estado de Minas Gerais, tá? Então essa que é a diferença. No 16, a vontade de destituir, tá? A deliberação, a vontade de destituir, ela parte da própria Assembleia. E no 17 não, a vontade vem de dentro do próprio Ministério Público, tá? De acordo com o procedimento na Lei Complementar número 34. No curso, tá, da Lei Complementar número 34, eu explico, né, esse procedimento aí de destituição interno dentro aí do Ministério Público, que pode culminar com a deliberação da maioria absoluta da Assembleia, destituindo o PGJ aí nos termos do inciso 17, tá? Então marquem o 16, marquem o 17, sobretudo aqueles que estão estudando para o concurso do Ministério Público, seja para promotor de justiça substituto e seja para o concurso de servidor, tá? Atenção, cuidado com isso aí. Bem, inciso 18. Destituir do cargo o governador e o vice-governador do estado após condenação por crime comum, ou crime, né, de responsabilidade. Questão óbvia, né? Se foi condenado por crime comum pelo Tribunal de Justiça, ou se foi, se o vice-governador foi condenado em crime comum pelo TJ e o governador por crime comum pelo STJ, lembre-se que quem julga o governador no crime comum não é o Tribunal de Justiça, é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. Está lá no artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição da República, tá? Então é o seguinte, ó, governador do Estado cometeu crime comum, quem julga o governador do Estado é o STJ, tá? Vice-governador do Estado cometeu crime comum, quem julga
julga o vice-governador do estado no crime comum é o Tribunal de Justiça, vai ser a Corte Superior do Tribunal de Justiça, tá? Então, ó, governador, crime comum, STJ. Vice-governador, crime comum, Tribunal de Justiça. E se eles cometem crime de responsabilidade, Assembleia Legislativa, tá? Então, ó, foi condenado por crime comum, foi condenado por crime de responsabilidade, quem vai destituir, formalizar a destituição do governador ou do vice-governador do estado? Assembleia Legislativa. Ok, gente? Ó, eu vou terminar esse nosso vídeo por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, muito grande. No nosso próximo vídeo, a gente fala a respeito da continuação aí do artigo 62, do artigo 62, tá? Da Constituição do Estado, que traz aí a competência privativa da Assembleia, ok? Então, ó, até o nosso próximo vídeo, quando a gente reinicia aí a análise do artigo 62 a partir do inciso 19. Obrigado e até o nosso próximo encontro.